Fala pessoal, a gente está aqui mais uma vez na Conferência Fiel para Pastores e Líderes de 2013 e eu estou com o Wilson Porte, pastor amigo nosso. Ele esteve falando sobre depressão. Crente tem depressão? Tem depressão sim. Até foi uma pergunta que um senhor me trouxe no final da palestra, né? E, na verdade ele veio para afirmar de que o crente não tem depressão, de que o crente não passa por depressão. Mas se a gente for analisar o que é depressão, pelo menos aquilo que é afirmado como depressão no nosso tempo, e tudo aquilo que é dito sobre ela, e a gente for olhar para as escrituras, a gente vai ver que muita gente se encaixa dentro desse perfil que hoje é o perfil das pessoas que estão em depressão, né? Lembrando que depressão é uma coisa muito ampla e vários estágios e razões diferentes pelas quais elas entram, tratamentos diferentes para sair delas, isso com uma perspectiva secular. Mas olhando numa perspectiva bíblica, a gente vê que Deus olha para essas pessoas em sofrimento ou grande aflição ou em tristeza excessiva e a gente vê que Deus tem um conselho para elas, né? Então eu diria que sim, a filha de Deus tem aflições, passa por momentos de grande tristeza e dor e a graça de Deus se demonstra em a gente vê os conselhos dele a essas pessoas e o modo como ele está silenciosamente presente sempre ao lado delas na vida. O crente ele pode apelar para antidepressivos? Ou ele tem que usar simplesmente a oração e a palavra do Senhor? Eu acho que depende do momento. Eu acho que depende do momento da depressão dele. Eu não usaria, num aconselhamento bíblico, dizer para a pessoa pare de tomar remédio. Eu acho que a gente não tem autoridade para isso, né? Eu acho que é algo ousado demais. Se a pessoa já está num nível bem avançado de um tratamento psicológico, uma terapia, enfim, já está tomando medicamentos assim há bastante tempo, eu acho que a gente não deve pedir que ela deixe de tomar. Eu acho que a gente tem que fazer o aconselhamento bíblico. É até perigoso, junto, né? É até perigoso. A gente aconselha biblicamente essa pessoa, instrui ela com os conselhos de Deus para pessoas que passaram situações parecidas a ela, se o caso dela for uma depressão espiritual, né, e não por questões hormonais ou outras quaisquer. E, enfim, dessa maneira. Agora, caso a pessoa esteja, enfim, no começo de um processo depressivo, eu não recomendaria a utilização de remédios, porque eu creio que a palavra é suficiente naquele estágio para restaurá-la. Agora, existem situações onde a pessoa está tão afundada e o problema dela tem afetado não só a alma, mas o corpo, que eu creio que se você falar para a pessoa interromper o uso de medicamentos, é até um risco à própria vida da pessoa. E eu acho que não é a nossa área, a gente está aqui para aconselhar a Bíblia e não mexer com essa área de medicamentos. Então, eu creio que os medicamentos são frutos da graça de Deus, da graça comum do Senhor. Eu acho que negá-los por completo é tolice. A gente vive num contexto em que pessoas crentes que têm depressão passam por muito preconceito até na própria comunidade local. Como as comunidades locais e os pastores podem ajudar as suas igrejas a entenderem melhor sobre esse assunto? Eu creio que uma maneira simples é conhecer esses casos bíblicos de pessoas que passaram por depressão. É óbvio que a gente não tem esse nome na Bíblia, então a gente não adianta de procurar numa concordância, a gente não tem a palavra depressão lá. Anacronismo, né? Mas pessoas que passaram por situações de tristeza excessiva, de grande aflição, pessoas que encararam o vale da sombra da morte, mas que viram Deus presente sempre. E em alguns momentos nós precisamos Deus falando, aconselhando essas pessoas. Esses conselhos, em cada um desses casos, eu creio que é aquilo que nós, pastores e todos os membros devem conhecer para que a gente esteja apto a aconselhar essas pessoas, né? Se a gente vê uma pessoa que está sofrendo por causa de ira, ou alguma coisa assim, ou por pressão e oposição, como é o caso de Moisés, ou por angústia, por alguma coisa que tem que experimentar, como é o caso de Jesus, ou outras situações que a gente percebe na Bíblia, ou a perda de pessoas ou de coisas que são preciosas, como é o caso de Jó. Eu creio que em todos esses casos, Deus tem uma maneira de abordar, um conselho a dar. Eu creio que nós precisamos conhecer tudo isso, para que quando nós estivermos diante de uma pessoa que passa por uma situação semelhante, a gente possa dar esse conselho de Deus para ajudá-la, né, naquela hora. O senhor não acha que a gente vive numa época em que a depressão está sendo diagnosticada de modo irresponsável? Hoje a gente vive num tempo que ninguém mais tem tristeza, você está deprimido. E a gente busca remédios para tudo. Como é que um cristão lida com essa tendência dos nossos dias? Então, eu creio que em tudo ele deve buscar a direção do Senhor, a sabedoria do Senhor, para as decisões que ele tem que tomar, principalmente quando diz respeito à sua própria saúde. Eu creio que nós devemos ser sempre sábios e evitar os extremos, né? O tudo pode ou nada pode, você se afundar em medicações e esquecer a oração, dizer não oro mais porque o meu problema é psicológico, então eu vou atrás de psicólogo, o meu problema não é espiritual e tal.
Então ela vai para esse extremo. Ou o outro extremo, a pessoa dizer, não, seu problema é só espiritual, você não deve procurar ajuda, seja psíquica, seja física. A gente tinha um tempo atrás pessoas que exageravam nessa questão do corpo, de que crente não fica doente, então o crente não pode tomar remédio. Hoje em dia a gente tem pessoas que exageram do outro lado, dizendo, não, o crente não tem que procurar nem um psicólogo, nem um psiquiatra, nada disso, porque Deus cuida de tudo isso. E a gente não está negando nada disso. Mas, de um certo modo, eu creio que Deus pode usar, em certas situações e em certos contextos, a ajuda desses profissionais, mediante aquilo que, pela graça comum de Deus, verdades que têm sido descobertas ali e que podem ajudar, não a curar o processo todo, porque a nossa alma só pode ser completamente curada pela mão, pela provisão, pelo poder de Deus. Mas existem coisas que podem ser feitas para nos ajudar. Existem pessoas que não são crentes e a essas pessoas não adianta você dar um conselho bíblico, porque elas não têm o Espírito do Senhor, elas não vão ouvir. O que nós fazemos com essas pessoas? Morra, não é? Você não está... Não, eu creio que em tudo, então, a gente precisa agir com sabedoria, vendo cada caso como um caso e procurando fugir desses extremismos. Né? Acho que se a igreja agir dessa maneira, evitando os extremismos, procurando ter compaixão por essas pessoas que estão sofrendo, de alguma maneira estão tomando medicamentos, pessoas que já estão em depressão, e não serem tratadas de uma maneira discriminatória, né? Com esse espírito de que crente não tem depressão, que é uma afirmação tola, ridícula e assim, totalmente irresponsável, principalmente biblicamente falando, irresponsável. Isso tem que ser evitado. E cada vez mais as pessoas aconselhadas de que, assim como Deus, mediante sua graça suficiente, sua graça comum, guiou pessoas para descobrir medicamentos, guiou pessoas para descobrir curas e guia médicos, eu creio que Ele guia pessoas nessas áreas relacionadas à nossa alma também. Ainda que a verdade absoluta não esteja lá, como não está em nada fora da Bíblia, mas eu creio que há muita coisa lá que pode ajudar o homem nesse processo de restauração da sua alma. Embora, para deixar claro aqui, eu não nego a suficiência das Escrituras. Eu creio que a palavra de Deus é suficiente, ela é poderosa para restaurar a alma do homem, como o Salmo 19, verso 7 diz. Mas eu não creio que nós devemos ir só para esse ponto, só para esse lado. Como no passado as pessoas diziam, não, crente não toma remédio, crente não vai no médico, crente só ora. Então eu creio que nós precisamos estudar isso com mais cuidado, dar mais atenção a isso. Existem muitos livros sendo escritos nessa área. Eu creio que nós precisamos conhecer isso tudo, a fim de que a gente possa servir a Deus cada vez melhor nessa área. Para a gente encerrar, que mensagem o senhor traria? Uma mensagem de consolo, de esperança ou instrução? Aqueles crentes têm sido afligidos por depressão, mas por algum motivo não têm conversado sobre isso com ninguém, não têm procurado nenhum pastor, nenhum psicólogo, nem nada do tipo. Ok. Eu diria para essas pessoas que Deus está do lado delas. O Senhor, Ele está ao lado dos seus, às vezes silenciosamente, mas Ele está sempre assim. Quando nós encontramos pessoas em depressão na Bíblia, como é o caso de Jó em certo estágio, né? Davi, Asaf principalmente, Salomão de alguma medida, o próprio Cristo, naquele momento quando ele sua gotas de sangue, num evento que hoje é conhecido como hematidrose pela ciência, que é colocado no perfil de pessoas em depressão profunda demais, é um caso raro de angústia extrema da alma por um medo, alguma coisa. Se tivesse algum psiquiatra do lado de Cristo, algum cientista da psique humana, claramente ele diria que Jesus estava em depressão. A gente evita esse tipo de catalogação, mas o que é interessante a gente perceber? A atitude dele diante daquela situação e que Deus estava ali o consolando, sustentando. E não é só com Cristo, a gente vê isso com Paulo, a gente vê isso com a igreja de Filipos, para quem Paulo escreve, numa situação de ansiedade grande também. A gente vê isso no coração daqueles dois jovens no caminho de Emaús que estavam sem esperança nenhuma. A gente vê isso em vários casos da Bíblia. E em todos esses casos Deus está presente. No caso de Asaf, que olhava para as pessoas que estavam prosperando e via que ele, justo, estava cada vez pior, Deus estava ali. Na hora que ele entrou na presença de Deus, Deus mostrou para ele o fim daquelas pessoas e a salvação dele mesmo. Então eu creio que nós temos esse conselho da própria Bíblia, não é? De que Deus ele está o tempo todo do nosso lado. Ele nunca nos abandona. E a palavra que eu deixo para esses irmãos e irmãs é exatamente essa, não é? Eu creio que elas devem estar atentas à palavra do Senhor. De alguma maneira Deus há de falar com elas, há de aconselhá-las, dar ouvidos a esses conselhos, ser fiel na obediência dessa palavra, sem dúvida nenhuma, tirará elas daquele vale. Eu deixo o Salmo 23, aquele pequeno trecho quando Davi diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, embora isso tenha todo um contexto, né?
e uma explicação, mas pensa nesse vale da sombra da morte, pelo qual um homem e uma mulher podem andar. Né? A expressão final dele é: ainda assim eu não teria mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que a minha alma chegue a esse ponto, né, de se sentir no cemitério, praticamente sem força, como Moisés certa vez disse em Números 11, não é? Deus me mata porque eu não aguento mais, não é? Debaixo de grande oposição e sofrimento, querendo a morte. A gente tem Jonas querendo a morte, a gente tem outras pessoas que passam por essa situação. Deus os aconselha, Deus está ali. E eles foram fiéis ouvintes, na grande maioria dos casos. E sendo fiéis ouvintes e bons praticantes, Deus os tirou dali. Então esse é o conselho que eu deixaria e diria para essas pessoas se animarem, se apegarem a esse consolo, esse conforto que a Bíblia nos dá, de que Deus, embora silenciosamente, Ele está presente sempre junto dos seus. Wilson, muito obrigado. Deus te abençoe na sua vida. Amém. Prazer. Amém. Valeu.